Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Rogamos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja ao seu mensageiro Muhammad e a todos os seus companheiros e seguidores. No dia de hoje, inshallah ta'ala, iremos falar sobre a crença nos anjos, ou seja, o segundo pilar da crença. Creio que na introdução nós citamos sobre os 6 pilares da crença, que é a crença em Deus Altíssimo seja, em seus anjos, em seus mensageiros, em seus livros, e no último dia, ou no dia do juízo, ou na vida eterna, e a crença no predestino. Então, esses são os pontos de crença de uma maneira geral. E falamos sobre a crença em Deus Altíssimo seja e detalhamos alguns pontos da verdadeira crença em Allah subhanahu wa ta'ala, que é o único em seu senhorio, o único que merece adoração, o único e sem semelhantes em seus nomes e seus atributos. Deus Altíssimo seja diz: Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. No início de Surat al-Baqarah, que é a segunda surata, a surata que sucede a Surat al-Fatiha, a sura da abertura que todos conhecemos, Deus Altíssimo seja abre essa surata citando quem são os crentes, quem é considerado crente e quem é considerado piedoso e quem é considerado muçulmano. Então, os versículos dizem assim: Alif Lam Mim, ذلك الكتاب. Alif Lam Mim, este é o livro. Sem dúvida, ele é orientação para os tementes. Aí depois Deus Altíssimo seja cita quem são esses que o Alcorão é orientação para eles. Quem são esses que foram chamados al-muttaqin, que estamos traduzindo como os tementes, os piedosos, e esses, o Alcorão é orientação para eles. A primeira qualidade, a primeira qualificação que Deus cita, alladhina yu'minuna bil-ghaib, aqueles que creem em al-ghaib, aqueles que creem no invisível, aqueles que creem naquilo que eles não veem, não ouvem, não têm acesso, porém eles têm a informação da parte de Deus através de sua orientação revelada aos seus mensageiros de que isso existe. E os anjos é um mundo invisível. É uma parte de al-ghaib, ou seja, é uma parte do invisível. E é algo daquilo que Deus Altíssimo seja revelou que existe e ordenou que o ser humano acredite nisso. Então, cremos nos anjos. Em primeiro lugar, cremos na sua existência, que os anjos existem. Então, não se pode dizer que é um ser imaginário, que é algo que foi denominado de anjo, é uma lenda, algo do gênero. Não, os anjos existem assim como nós, seres humanos, existimos. Nós agora existimos. Esse mundo, esse universo que no qual nós vivemos, existe. Então, os anjos existem assim como nós existimos, porém é uma outra dimensão, um outro mundo, e Deus Altíssimo seja revelou no Alcorão Sagrado e revelou ao seu mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, algo sobre os anjos. Então, vamos ler alguns versículos que citam os anjos de uma maneira geral. Então, crer nos anjos, o mínimo da crença e o essencial, o básico da crença nos anjos, é crer que eles existem, sem saber sobre detalhes. E temos alguns dos detalhes de sua existência, da existência dos anjos e como eles são.
Então, por exemplo, Deus Altíssimo seja citou os anjos, entre outros pontos de crença. Por exemplo, Deus Altíssimo seja disse assim: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. O mensageiro crê naquilo que lhe foi revelado de seu Senhor. Aí depois disse: وَالْمُؤْمِنُونَ. E também os crentes, ou seja, os crentes também creem naquilo que o mensageiro crê, naquilo que o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, informou sobre a sua existência. Aí depois citou esses pontos de crença. Aí disse: وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ. E também os crentes, todos eles, ou seja, os mensageiros, o mensageiro e os crentes, creem billah, em Allah. Aí depois disse: وَمَلَائِكَتِهِ. E seus anjos. وَكُتُبِهِ. E seus livros, as mensagens que Deus revelou ao ser humano. وَرُسُلِهِ. E seus mensageiros. E depois disse: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ. Não fazemos distinção alguma na crença, não fazemos distinção alguma entre os mensageiros na crença neles. Então citou: وَمَلَائِكَتِهِ. Malaika é o plural. Então significa seus anjos. Malaikatihi, seus anjos. Malaika, anjos. Al-malaika, os anjos. E o singular é malak. Malak. Em outro versículo, Deus Altíssimo seja, diz assim: ó vós que credes, crede em Allah e em seu mensageiro, e no livro que ele fez descer sobre seu mensageiro. Então, Deus Altíssimo seja dirige a ordem aos crentes e diz para eles: crede em Deus e em seu mensageiro. Alguém pode dizer: por que chama eles de crentes e ordena a eles a crença? Então, o sentido é que firmem-se nessa crença. Ou, ó, vocês que estão a crer, acreditem de verdade e tenham a plena convicção dessa crença. Então, a palavra é sim dirigida aos que já são crentes. E outros versículos são dirigidos para os seres humanos em geral. Então, disse assim: ó vós que credes, crede em Allah e em seu mensageiro e no livro que ele revelou ao seu mensageiro e no livro que ele fizera descer antes, nos livros que antecederam ao Corão. E aí depois disse: e quem negar a Allah e a seus anjos, e a seus livros, e a seus mensageiros, e ao derradeiro dia, com efeito estará a se descaminhar com evidente descaminho. Estará a se desorientar, estará em evidente, clara desorientação. Então aqui citou os anjos também, mais uma vez, entre outros versículos. Então, para resumir e para tentarmos abranger o assunto da crença nos anjos em todos os seus assuntos, em primeiro lugar, cremos na sua existência e Deus Altíssimo seja citou algumas das características, das qualidades dos anjos. Por exemplo, Deus Altíssimo seja disse assim: louvado seja Deus, louvado seja Allah, Criador dos céus e da terra. E depois disse: ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Deus disse assim: louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra. Fez dos anjos, criou os anjos e fez os anjos dotados de asas. Então citou que os anjos têm asas. E citou que tem entre eles aqueles que são dotados de 2 asas, de 3 ou de 4. E depois Deus disse: Yazidu fil khalqi ma yasha. Deus adiciona em sua criação aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Entre os benefícios da crença nos anjos, nós alcançarmos entender um pouco da grandeza de Deus Altíssimo seja. Quando você ouve, observa e crê
em algumas das criaturas de Deus e observa a grandeza dessas criaturas, você conclui a infinita grandeza e majestade de Deus Altíssimo seja. Por isso, ao ouvir sobre os anjos e algumas de suas qualidades, você louva a Deus Altíssimo seja e você crê exatamente e absolutamente no poder de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, também citou sobre a criação dos anjos. Disse assim: os anjos foram criados de luz e os gênios foram criados do fogo. E Adão, o ser humano, foi criado daquilo que vos foi qualificado. Ou seja, no Alcorão Sagrado, diversos versículos são citados por Deus Altíssimo seja, citando a criação do ser humano da essência do barro. Então, os anjos são seres grandiosos que Deus criou de luz. E o ser humano não tem a capacidade de vê-los. E eles não podem ser vistos nesse mundo. Uma das qualidades importantíssimas que é citada sobre os anjos, que Deus Altíssimo seja, Allah subhanahu wa ta'ala criou os anjos para a sua adoração e para empregá-los em algumas funções que ele determina a eles. Ou seja, isso significa que os anjos são imaculados, os anjos são santos, os anjos foram criados por Deus Altíssimo seja, sem livre arbítrio. Eles não escolhem aquilo que eles fazem, não escolhem, por exemplo, crer ou descrer, obedecer ou desobedecer, o bem ou o mal. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, disse assim no Alcorão: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Eles não desobedecem a Deus naquilo que ele os ordena e eles executam, eles realizam exatamente aquilo que lhes é ordenado. Então, a gente pode até dizer, alguns sábios citam que o gênero dos anjos é melhor do que o gênero do ser humano. Porém, pode ser que um indivíduo entre os seres humanos seja melhor do que um anjo. Por quê? Porque o ser humano ele tem o prazer e tem o livre-arbítrio, tem a vontade, tem o ego. Então, ao adorar a Deus Altíssimo seja e obedecê-lo, o ser humano tem uma luta e tem um esforço que é empenhado. Então, o ser humano se empenha na adoração a Deus, enquanto o empenho dos anjos na adoração a Deus é um empenho induzido. Eles apenas adoram a Deus e executam aquilo que é ordenado por Deus a eles. E citamos diversos versículos. Um dos versículos em Surat Al-Nahl, a surata das abelhas, versículos 50 e 51, cita também esse significado. Outro versículo em Surat Al-Anbiya, a surata dos profetas, também versículo 27 e 28, esse mesmo sentido. Então, Deus Altíssimo seja, revelou com exatidão que os anjos são imaculados, são santos, não têm o livre-arbítrio. Por isso, é importante fazer uma observação sobre a crença nos anjos. A gente ouve entre os cristãos que o Satanás é um anjo que se rebelou, ou o Satanás era um anjo. Então, Deus, no Alcorão Sagrado, quando cita o primeiro episódio que envolve Shaitan, o Satanás, com o ser humano e com os anjos, cita que ele era dos gênios. Ou seja, jamais Shaitan, o Satanás, foi um anjo. E isso é lógico e racional. Se a gente lê na revelação de Deus Altíssimo seja que os anjos são criados de luz, então o Satanás não pode ser um anjo,
porque quando ele se negou a obedecer a Deus e prostrar a Adão, que era a ordem que era dirigida aos anjos, e o Satanás estava entre os anjos, mas não é um anjo. Então, o que ele disse? Então, diversos versículos do Alcorão citam isso. O Satanás se dirigiu a Deus, ele desobedeceu e se dirigiu a Deus dizendo: por que ele não prostra, não vai obedecer a Deus nisso? Ele disse: eu não faço porque ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Eu sou melhor que ele, ou seja, eu sou melhor que Adão. A mim o Senhor criou do fogo e a ele criastes do barro. Então, ele declara que ele é criado do fogo. Então, o Satanás não é um anjo e nunca foi transformado em anjo, e não existe isso. Uma outra questão também, a questão que a gente citou anteriormente: os anjos não desobedecem, não se rebelam, não desobedecem a Deus naquilo que são ordenados. E o Satanás, ele desobedeceu. Então, não existe anjo rebelde. Por exemplo, se a pessoa fala essa frase, o anjo rebelde, e é algo que a pessoa realmente crê, então essa pessoa, ela saiu da crença, ela não é crente. Então, não existe rebeldia entre os anjos, não existe nenhum anjo rebelde. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando cita também esse episódio, em um dos versículos em que ele cita isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Kana min al-jinn", cita que a ordem é dirigida aos anjos para que prostrem a Adão. Então, todos eles prostraram, exceto Iblis, exceto o Shaitan, exceto, a não ser o Satanás. Ele era dos gênios. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Illa Iblisa kana min al-jinni, fafasaqa an amri rabbih". Isso na Surata da Caverna, Surat al-Kahf. Então, essa é uma observação importante. Então, a gente tem as informações sobre como devemos crer nos anjos, nas mensagens, nos mensageiros e assim por diante. Então, qualquer informação que a pessoa tem sobre um desses pontos de crença, a pessoa deve processar isso e medir isso naquilo que nós temos de informação sobre esses pontos de crença. Tem uma frase muito famosa que é dita sobre isso, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, que é um tabi'i. O que significa tabi'i? É aquele que pode ter encontrado alguém dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ou seja, é a segunda geração, não viu um mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, porém se encontrou com alguém que é dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ele disse: "Lam yakun iblisu min al-malaikati tarfat ain". Jamais o Satanás foi um anjo ou é um anjo. Jamais isso ocorre ou ocorreu. Aí ele disse: assim como Adão é a origem do ser humano, o Satanás é a origem dos gênios. Um outro ponto muito importante sobre a crença nos anjos, e aqui a gente conhece alguns deles. Nós cremos em alguns anjos nomeadamente, ou seja, Deus nomeou para você alguns dos anjos. Então, cremos em alguns deles nomeadamente e também cremos em algumas de suas funções, ou aquilo que Deus citou que esses anjos fazem. Quem Deus citou nomeadamente? Citou, por exemplo, Jibril, alayhi salam, o anjo Gabriel, que a paz esteja com ele. É o anjo da mensagem, é aquele que revelou ao Corão ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. É aquele que veio até a Virgem Maria para concebê-la a Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, para informá-la do nascimento de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Então, Jibril, ele é o mensageiro entre Deus e o mensageiro humano. Jibril, alayhi salam, que a paz esteja com ele, é o mensageiro entre
Deus e entre os mensageiros. Aqui temos também uma noção sobre a grandeza dos anjos e a grandeza da criação de Deus. E aquilo que nós temos no nosso mundo é algo ínfimo, é algo que não pode nem ser chamado de pouco em relação a tudo aquilo que existe no mundo, no universo criado por Deus, ao qual não temos acesso. Vejam o que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz sobre Jibril alayhi salam. Ele diz: eu vi Jibril alayhi salam na sua forma original. Ou seja, o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, viu Jibril alayhi salam como ele foi criado. Ele disse: ele tem 600 asas. Cada asa tampa o horizonte. Imagine, 600 asas. Quer dizer, melhor dizendo, não conseguimos imaginar isso. Isso não está ao alcance daquilo que o ser humano pode assimilar. 600 asas, uma asa tampa o céu. Essa é a criação de Jibril alayhi salam. E o anjo também vem na forma humana ao mensageiro. E nós já citamos o texto onde é narrado que o profeta, que a paz de Deus seja com ele, recebeu Jibril alayhi salam, e ele veio, fez perguntas para ele, o que é o Islã, o que é o Iman, o que é o Ihsan. E aí, depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros: esse era Jibril, ele veio para vos ensinar a vossa religião. Então as pessoas viram ele na forma humana. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, sabe que esse era Jibril, que a paz de Deus esteja com ele. A grandeza da criação dos anjos. Vejam um outro texto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz. E aqui também a gente relembra que a crença, ela se baseia naquilo que Deus citou no Alcorão, ou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, declarou. Então, isso é do invisível. Vejam o que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita sobre um dos anjos. Ele diz assim: "Udhina li an uhadditha an ملك من الملائكة الذين يحملون العرش." Me foi permitido falar sobre um dos anjos que carregam o trono de Deus. Aí ele disse: entre a ponta de sua orelha até o seu ombro tem a distância de 700 anos. Isso significa que o que é essa medida? 700 anos andando. Imaginem, 700 anos uma pessoa andando. Quanto ela percorre? Podemos nós converter isso nas medidas atuais que a gente tem? Então, entre a ponta de sua orelha e o seu ombro tem a distância de 700 anos. 700 anos a pessoa percorrendo, andando. Entre os anjos também. Então, vamos lá. Cremos na existência dos anjos em geral. E cremos especificamente naqueles que foram nomeados por Deus. E cremos também nas funções que Deus citou. Já citamos Jibril, que a paz de Deus esteja com ele, que é o anjo da mensagem, certo? A função dele, que ele é o mensageiro enviado por Deus para a revelação da mensagem ao mensageiro. Temos, por exemplo, Mikael, que é o anjo encarregado vamos dizer, das causas naturais. Então, Mikael, que a paz de Deus esteja com ele, é aquele que é encarregado pelos fenômenos naturais. E Allah subhanahu wa ta'ala citou nomeadamente o nome dele. Disse em Surat al-Baqarah: "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikail, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين." Deus citou assim: quem é inimigo de Deus e de seus anjos e de seus mensageiros, e aí depois nomeou, e de Jibril e de Micael, por certo Deus é inimigo dos descrentes. É revelado esse versículo porque havia naquela época uma crença entre os judeus de que alguns dos anjos vêm com
o castigo de Deus, vem com a maldição de Deus. Então eles odiavam o anjo. Então, você não pode odiar o anjo. O anjo é uma criação de Deus que Deus encarregou de tal função. Por exemplo, entre as funções, existem os anjos que são os guardiões do inferno. E Deus Altíssimo Seja citou um dos guardiões do inferno, ou aquele que é o líder deles, e chamou ele de Melik. Então, eu não odeio a ele porque ele está como o responsável por isso. E não dizemos que ele está no inferno, ele é encarregado por Deus disso. Assim como tem os anjos da misericórdia, os anjos que são responsáveis pelo paraíso, os anjos que são encarregados de carregar o trono de Deus. E para cada uma dessas funções ou qualidades, vamos dizer, tem versículos do Alcorão ou palavras do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E podemos citar algumas. Então, quando dizemos, por exemplo, que o guardião do inferno se chama Malik, então Deus disse no Alcorão Sagrado: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Então, Deus Altíssimo Seja cita um dos episódios que ocorre no inferno. Quem ali está condenado, rogamos a Deus que não sejamos desses, que estejamos e todos os nossos familiares no paraíso. Quem está no inferno se dirige até Melik. Então Deus nomeou o Enedel e é Melik. E eles vão chamar, ó Melik, e vão dizer que o vosso Senhor nos elimine. Eles vão pedir, a gente quer ter fim. Aí o anjo diz, vocês estarão vocês são permanentes aqui, estarão eternamente. E depois diz qual é a razão: vos foi trazida a verdade, porém a maioria de vocês detestou a verdade. Resumindo, entre os anjos também temos, por exemplo, Munkar e Nakir. Também é citado isso na Sunna do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Munkar, Nakir, são dois nomes. Então, são os dois anjos encarregados de interrogar a pessoa no túmulo. Ou seja, a pessoa falecida, quando enterrada, vem até essa pessoa dois anjos. Um que se chama Munkar e o outro que se chama Nakir. E isso foi declarado com exatidão pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e ele citou como é a situação do crente nesse interrogatório e como é a situação do descrente ou do hipócrita nesse interrogatório. A gente envia, inshallah ta'ala, esses textos por escrito para vocês, inshallah ta'ala. Entre os anjos também temos Israfil. Israfil é um encarregado de soar a trombeta, determinando assim, com a ordem de Deus, o fim do mundo. E também um outro sopro na trombeta é determinado com isso a ressurreição. Sim? Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim, a tradução aproximada, ele diz: como eu vou ter conforto nesse mundo? E eu sei que aquele anjo que é encarregado de soprar a trombeta já está com ela na mão e com ela em seus lábios. E está já com a sua fronte inclinada, esperando somente a ordem de Deus. Vejam, um anjo que é criado, encarregado somente por isso, da parte de Deus Altíssimo e louvado seja. Entre outros textos, então citamos os guardiões do inferno, os guardiões do paraíso, o anjo da morte, Deus Altíssimo Seja, diz com exatidão sobre a morte e como é que ocorre a morte. Deus Altíssimo Seja, em resposta àqueles que negam a ressurreição e o acerto de contas e o julgamento de Deus Altíssimo Seja depois de morrermos, Deus diz assim, em resposta a eles: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ
ثم إلينا ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون. Deus disse assim: dize, irá recolher as vossas almas, Malakul Maut, irá recolher as vossas almas, o anjo da morte, o qual foi encarregado disso. Então Deus Altíssimo seja citou Malakul Maut. Aí depois disse, e aí ao vosso Senhor vocês serão retornados. Entre outros assuntos que envolvem a crença nos anjos. Então, quando a gente ouve sobre os anjos, a gente deve glorificar a Deus Altíssimo seja. Deve tentar se espelhar nos anjos, adorando a Deus Altíssimo seja. Nós somos fracos, temos a fraqueza, temos as nossas vontades, temos empecilhos, obstáculos, mas devemos, ao lembrar dos anjos, lembrar da verdadeira adoração a Deus Altíssimo seja. Os anjos, por exemplo, não são recompensados ou são punidos, mas o ser humano é recompensado e é punido. Por quê? Porque o ser humano, ele crê e ele se esforça em obedecer a Deus Altíssimo seja, então ele é recompensado por isso. Enquanto os anjos, eles adoram a Deus, como a gente disse, de maneira induzida e de maneira não voluntária. Eles não têm o desejo, o ego, a vontade, a escolha. Diversos termos a gente pode citar. E também, então, o ser humano é punido se ele não crer, se ele não obedecer, enquanto os anjos não têm essa escolha de não crer e não obedecer. Eu vou citar, para finalizar, alguns textos da palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que cita algo sobre os anjos, para que a gente conheça mais ainda sobre esse mundo no qual a gente crê. E para que a gente também siga algumas instruções que, na verdade, estão baseadas na citação de um anjo. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim: إذا أمن الإمام فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Durante a oração, ao ler Surat al-Fatiha, nós pedimos, dizemos, orienta-nos à senda reta, ao caminho daqueles que o Senhor agraciou, não o caminho daqueles que têm a tua ira, nem o caminho daqueles que são perdidos. Aí depois disso a gente diz, Amém. Então o profeta, que a paz de Deus seja com ele, disse assim: quando alguém de vós estiver a rezar atrás de um imam, atrás do líder da oração, estamos rezando em grupo, então o imam, ele cita esse pedido e diz Waladhalin, aí nós dizemos Amin, certo? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: quando o imam dizer Amin, digam Amin, porque aquele cujo dizer Amin estiver coincidir com o ta'min, com o dizer Amin dos anjos, lhes serão perdoados os seus pecados. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam cita que os anjos, eles rogam a Deus, pedindo que Deus aceite aquilo que você pede. Porque quando a gente diz Amin, significa, ó Deus, aceite. Né? Ou seja, que assim seja. Você fez um pedido, aí quem ouviu esse pedido, essa súplica dirigida a Deus, diz Amin, que assim seja. Então os anjos dizem isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: quando você disser Amin, amém, se a tua palavra amém coincidir com a palavra dos anjos amém, lhes serão perdoados os seus pecados. Também entre os ahadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam cita algo do que os anjos fazem, e fazem isso também em benefício do crente, né? Vejam a importância dos anjos e como nós devemos, é uma obrigação e é um ponto de crença também, amar os anjos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por exemplo, sobre a oração ainda, disse assim: aquele que
quando finaliza a oração, permanece em seu local onde rezou, haverá sempre um anjo que estará a dizer: ó Deus, perdoa-o. Ó Deus, tenha misericórdia dele, até que ele saia daquele local onde ele finalizou a oração, ou ele anule a ablução. Ou como disse o profeta, que a paz de Deus seja com ele. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: tem um anjo encarregado de estar junto contigo quando reza, enquanto você estiver no seu local onde você rezou, mesmo depois de ter terminado a oração. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. E a pessoa ainda permanece no seu local de oração, enquanto ali estiver, há um anjo que diz: Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ó Deus, perdoa-o, ó Deus, tenha misericórdia dele. Enquanto ele não anula a ablução ou enquanto ele não levanta daquele local. O profeta, que a paz de Deus seja com ele, também disse: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل آمين ولك بمثل. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: a súplica do crente para o seu irmão na sua ausência. Você faz uma prece, uma súplica a Deus, pedindo algo para o seu irmão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: essa súplica ela é atendida por Deus. E Deus encarrega um anjo de estar sobre a cabeça dessa pessoa que faz a súplica, e esse anjo diz, sempre que você pede ao seu irmão, pede pelo seu irmão, esse anjo diz: Amin wa laka bimithli. O que significa? Ele diz: Amin, e que você tenha igual. Um anjo está contigo sobre a tua cabeça. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam disse com exatidão, disse: Inda ra'sihi. Vejam o mundo dos anjos como é. Entre outros textos, que são muitos e são diversos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz sobre a adoração dos anjos, e finalizamos com esse texto, são dezenas de textos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim sobre os anjos no céu. Os anjos nos céus. Ele diz assim: Atatis sama wa huqqa laha an ta'it. Ele diz assim: o céu está prestes a cair, a despencar. E ele deve despencar. Por quê? Ele disse, então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por que os céus podem despencar? Disse: porque não existe um só palmo no céu, não existe um espaço de um palmo no céu sem que exista um anjo que esteja ou de pé, ou sentado, ou prostrado, glorificando a Deus. O profeta sallallahu alaihi wasallam então cita sobre a adoração dos anjos a Deus Altíssimo seja de forma permanente e sem interrupção. De forma ininterrupta. Imaginem também, então, como é a adoração dos anjos a Deus Altíssimo seja. Entre os assuntos também que a gente entende daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou sobre os anjos são incontáveis. Não podemos dizer existem tantos mil anjos, ou uma centena, ou milhões. O profeta sallallahu alaihi wasallam também cita um episódio que ele viu quando ascendeu ao céu, no milagre que é conhecido como Al-Mi'raj, a ascensão ao céu. Então ele diz: وَرُفِعَ لِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. Me foi colocado à minha frente Al-Bayt al-Ma'mur. Seria a casa sagrada no céu. Imaginem comigo como existe a Kaaba, a casa sagrada na terra, que Deus estabeleceu na terra e que a gente vê e que a gente adora a Deus nas nossas orações, por exemplo, em direção à Kaaba. Como existe a Kaaba, a casa sagrada na terra, existe no céu uma casa
que é sagrada e que é um ponto de referência de adoração a Deus Altíssimo seja o nome que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a essa casa. Ele disse Al-Bayt al-Ma'mur. Então, foi colocada à minha frente a casa habitada, Al-Bayt al-Ma'mur. Aí ele disse, todos os dias entram nessa casa 70.000 anjos. E esses 70.000 anjos que entram num dia não retornam a essa casa, a esse local. Esses 70.000 anjos que entraram nessa casa hoje não entram de novo num outro dia. São todos os dias, em todos os dias entram 70.000 anjos renováveis. Outros entram além dos 70.000 que entraram no dia anterior. Isso é algo sobre os anjos e, como citamos, a gente necessita buscar os benefícios da nossa crença. Quando cremos na existência dos anjos, estamos a cumprir a nossa crença que é ordenada por Deus Altíssimo seja, dirigida a nós seres humanos, e estamos a cumprir a crença em Al-Ghaib, no invisível que foi citado por Deus. E aí conhecemos as qualidades dos anjos, por exemplo, conhecemos algo do que nos foi citado sobre a grandeza, o esplendor dos anjos criados por Deus Altíssimo seja. Então, quais os benefícios que a gente colhe com essa crença? Em primeiro lugar, conhecemos a grandeza de Deus Altíssimo seja, o seu poder, a sua magnitude. Você conhece a magnitude, você conhece como é a criação ou as criaturas de Deus, você chega à grandeza de Deus Altíssimo seja, que é inimaginável, infinita e é livre de todos os defeitos ou falhas. E também, entre os benefícios que a gente tem, agradecer, louvar, adorar a Deus Altíssimo seja, agradecê-lo pela graça que Deus nos deu ao criar essas criaturas esplêndidas, maravilhosas e grandiosas, e que estão encarregadas de adorar a Deus Altíssimo seja, e faz parte da adoração que essas criaturas, os anjos, realizam, servir para o ser humano, servir o ser humano em algo daquilo que Deus encarrega. Por exemplo, no que diz respeito à proteção com a ordem de Deus. Ou, por exemplo, rogar por esse ser humano que está a adorar a Deus e um anjo está com ele. Os anjos que anotam as nossas ações, por exemplo. E assim por diante. Agradecer a Deus e rogar a Deus Altíssimo seja que a gente tenha sempre conosco, e até mesmo na hora da nossa morte, os anjos da misericórdia, não os anjos que são designados ou incumbidos ou encarregados do tormento ou do castigo. E também um dos benefícios é amar os anjos. Amar os anjos porque quem ama os anjos, ama a Deus Altíssimo seja que os criou. Então, esse é um ponto de crença importantíssimo e é um pilar da fé, um pilar da crença. Devemos crer plenamente na existência dos anjos e conhecer algo de suas qualidades e também dos episódios que envolvem os anjos para aumentarmos a nossa crença e para também adorarmos a Deus com conhecimento, adorarmos a Deus através daquilo que ele revelou, porque conhecer sobre os anjos, crer nos anjos é parte da adoração. Conhecer sobre os anjos é parte da adoração. E adorar a Deus conforme a nossa capacidade, como pudermos, conforme o nosso conhecimento também, é parte da adoração. E como eu disse no início, a gente se espelha aos anjos quando adoramos a Deus Altíssimo seja, ainda que a gente não possa chegar ao nível dos anjos, e é impossível isso, porque eles são seres imaculados, santos, e jamais o ser humano será dessa maneira. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ensine aquilo que nos beneficia, e rogamos a Deus Altíssimo seja que nos beneficie de tudo aquilo que a gente
aprende e conhece, que nos faça praticantes daquilo que a gente conhece, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.